Olá, olá! Tá começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bregolini. Estamos iniciando mais um vídeo hoje para falar um pouquinho sobre o Domingão da National Football League da semana 4, que aconteceu ontem, com 3 jogos bem interessantes que a gente vai destacar aqui. Mesma dinâmica de sempre, pegando um jogo do primeiro horário, um do segundo horário e, claro, o Sunday Night Football. Vamos juntos então começar essa análise um pouquinho aqui do Domingão de NFL, justamente com o jogo do primeiro horário que eu mais dei destaque assistindo, que foi a vitória dos Vikings sobre os Packers, né? Uma partida de muitos erros de Green Bay, e é por aí que a gente vê a derrota da franquia dos Packers, tá? Porque por mais que os Vikings tenham começado com 28-0 e neste ponto foi trucidante nos dois lados da bola, ofensivamente e defensivamente, um primeiro tempo perfeito, talvez o melhor primeiro tempo da história de um time contra os Packers no Lambeau Field. Então isso fala muito do que foi o primeiro tempo dos Vikings. Só que o segundo tempo dos Vikings, a franquia tirou o pé, não conseguiu produzir como produziu no primeiro tempo e fez só 3 pontos, e isso abriu margem para os Packers conseguirem crescer na partida. Neste meio tempo, os Packers tiveram 2 field goals errados, conseguiram 4 turnovers, né, no jogo, durante a partida. Foram 3 interceptações do Jordan Love, um jogo bem consistente do QB que voltou de lesão após ter se machucado aqui no Brasil, no finalzinho de jogo lá em São Paulo. E também teve um fumble, né? Então foram muitos erros que, mesmo com a quase remontada dos Packers, acabou fracassando por tiros nos pés, né? A franquia teve méritos próprios para forçar uma interceptação, para conseguir um fumble que virou ponto, que também teve lá no último período um drive fantástico de 1 minuto e meio com 4 jogadas para virar touchdown. Mas é um time que errou muito. É um time que teve um primeiro tempo desastroso. É um time que, quando teve a chance de tentar vencer ou a chance de, quem sabe, voltar pro jogo, errou demais. Então é um gosto amargo, porque foi trucidado no primeiro tempo e podia ter tido a chance de vencer. Isso que é o mais bizarro. Um 28-0 poderia ter acabado com uma vitória dos Packers. Só que foram 6 pontos chutados para fora. Foram 3 turnovers e interceptações, onde o Jordan Love poderia ter moderado um pouco, poderia ter jogado com mais paciência, né? Então foram erros que custou a vitória dos Packers, né? Então isso acaba sendo interessante, onde um jogo que os Vikings mostrou ser um time melhor, né? Por mais que se desligou depois de ter feito 28-0, acho que a vantagem acabou adormecendo a franquia, mas a gente viu um time correndo muito bem com a bola, Aaron Jones jogando muito bem, Sam Darnold novamente com 3 touchdowns, teve uma interceptação, sim, mas a franquia funcionou muito bem. Justin Jefferson novamente muito importante, teve um catch maravilhoso no segundo tempo para ajudar a franquia a matar tempo e conseguir a vitória. Então, assim, é uns Vikings, daqueles Vikings que a gente viu, mas tivemos o primeiro grande problema, que a franquia se desligou depois de abrir uma grande vantagem, conseguiu sair com a vitória e é um ponto para corrigir. Então a gente tem que ver como é que isso vai se adentrar nas próximas semanas, mas os Vikings são o melhor time da NFL hoje e, claro, né, um 4-0 surpreendente. Assim, a expectativa, ao que tudo indica depois de um mês de NFL, é que os Vikings é um time de verdade para 2024, para seguir na luta pela divisão. No segundo horário, a gente teve então a vitória do Kansas City Chiefs sobre os Chargers, num jogo onde mostra o que é o verdadeiro Chiefs, tá? Que é um Chiefs que acha formas de vencer. Tivemos um primeiro tempo de Patrick Mahomes bem ruim, tá? Interceptação, a franquia ainda teve um fumble durante o primeiro tempo, né? Começou com o fumble, depois teve a interceptação. Os Chargers aproveitaram para abrir 10-0, mas a franquia não conseguiu aproveitar essas chances para, de fato, massacrar ou criar uma grande vantagem. A defesa dos Chiefs segurou o jogo. A verdade é essa, né? O ataque demorou para engrenar, os ajustes foram feitos, e aí então Patrick Mahomes, num passe longo magistral, achou o Worthy para conseguir fazer um touchdown. A franquia começou a ajustar o jogo terrestre. O Travis Kelce teve maior participação durante essa partida do que nas primeiras 3, né? Então os Chiefs fizeram o mínimo ofensivamente para vencer o jogo, porque a defesa dos Chargers pressionou bastante. Mahomes foi muito incomodado ao longo de toda a partida. Méritos defensivos para os Chargers, tá?
mas ofensivamente também eu acho que a lesão do Justin Herbert impacta um pouco na produção da franquia durante a partida, mas faltam mais desses Chargers ofensivamente. Uns Chargers muito previsível, um jogo muito mal chamado, tá? Então acho que o Harbaugh e o seu coach Stephen precisa ajustar algumas coisas, né? Um time que correu muito em primeira descida, ficou muito em terceira, em segunda longa, isso complicou demais. Então é um time muito burocrático durante as 3 primeiras semanas e que aqui mostrou novamente que é uma franquia burocrática. Não quer dizer que é ruim, mas esse burocrático impede da franquia usar mais seus talentos, usar mais a chance que tem em Herbert, em alguns outros nomes, de criar maior vantagem. E aí quando tu pega o Patrick Mahomes, num dia que não foi brilhante, longe disso, né? Chega hoje então a ser o segundo QB com mais interceptações da temporada. Cara, era um jogo que os Chargers poderiam ter vencido em casa e jogaram fora essa chance por ser um time, de novo, burocrático. E lá do outro lado, a gente vê como o Spagnuolo tá fazendo a diferença mais uma vez. Essa defesa venceu o jogo, tá? Por mais que ela começou tomando 10 pontos, foi isso. Depois segurou os Chargers, forçou punts, deu campo curto em algumas campanhas para o Kansas City Chiefs fazer a remontada e conseguir sair com a vitória. E novamente a gente vê uns Chiefs que não joga bem ofensivamente, tá? Porque defensivamente jogou muito bem. Mas como um todo não empolga, só que acha uma forma de vencer. Foi assim na semana 1, foi assim na semana 2, foi assim na semana 3 e foi assim na semana 4. Ou seja, se esse Chiefs não é o melhor Chiefs e tá vencendo, cara, como é que vai ser o melhor Chiefs da temporada lá em dezembro pra ser derrotado? Se ele já tá achando formas de vencer quando não tá jogando tão bem assim, entende? Então por isso a gente olha para esses Chiefs e vê que o cheiro de ir longe tá mais forte do que nunca, porque a franquia consegue achar formas de vencer. E no Sunday Night Football, né, a gente teve então a vitória bem tranquila do Baltimore Ravens em cima do Buffalo Bills, né? Caiu mais um invicto na temporada, né? Segundo time invicto que caiu nessa semana 4, junto com os Steelers que perderam pros Colts, né? E a gente viu um domínio da franquia de Baltimore. Desde o primeiro momento, a gente olhou o que todo mundo já esperava dos Ravens no começo da temporada. Um backfield destruidor. Derrick Henry começou o jogo por uma corrida de 87 jardas e touchdown. Na sequência, teve um drive bem estabelecido, gastando tempo e impondo-se fisicamente contra o seu adversário. E acabou, né, num touchdown do Derrick Henry, dessa vez recebendo passe do Lamar Jackson. E ainda no primeiro tempo teve um TD corrido do Lamar Jackson. E a gente viu o jogo terrestre fazer estrago, controlar a posse. Isso não teve mais posse porque o primeiro drive que resultou em TD foi apenas uma corrida do Derrick Henry, né? Então, do outro lado, a gente viu um Buffalo Bills que teve 42 jardas aéreas só com o Josh Allen. Então, a gente percebeu alguns pontos, né, que o Buffalo Bills não tinha mostrado ao longo da temporada até então. O primeiro deles é que falta um wide receiver de mais calibre contra esses times mais fortes defensivamente, né? Não que não tenham bons nomes, mas claramente nessa partida, talvez um wide receiver mais elite, ou no caso não precisa ser elite, mas melhor do que no elenco dos Bills, hoje em dia poderia ter feito a diferença. Não quer dizer que teriam vencido se, sei lá, Stephon Diggs ainda estivesse lá ou tivesse algum outro nome, mas faltou alguém aparecer para ajudar o Josh Allen, que não teve uma noite muito boa em assuntos de OL, né? Muitas pressões chegaram ao backfield de Buffalo. A gente viu muita zone blitz, muita blitz funcionando contra essa franquia ontem. E, né, o jogo terrestre também não se desenvolveu como a gente esperava. E em alguns momentos, quando o time engrenou, foi por conta do Josh Allen, nos lapsos do Josh Allen, que fez, dentro do possível, uma partida até ok, tá? Dado a pressão que sofreu, como o jogo se desenvolveu. Então foi um Sunday Night Football onde o jogo não foi tudo aquilo que a gente esperava, mas a gente viu o verdadeiro Baltimore Ravens, ou Baltimore Ravens que todo mundo espera ver ao longo da temporada, ou esperava ver, né, com esse backfield funcionando, jogo terrestre humilhando o adversário, fazendo um volleyball bem interessante, bem legal de assistir se tu é torcedor dos Ravens, né? Então Derrick Henry engrenou, Lamar Jackson engrenou, né? E é aquilo, se esse time funcionar assim ao longo de toda a temporada, se evoluir, vai ser um baita
dar pepino pro time dos Chiefs na luta pela AFC, né? Hoje, aparentemente, depois desse jogo, mesmo com 2-2, os Ravens começam, quem sabe agora, se despontaram como o principal time para brigar com a franquia dos Chiefs pela AFC. Então a gente tá vendo um desenrolar bem interessante dentro da Conferência Americana. Certo, gente? Quero saber de você, o que tu achou do teu time ao longo do domingo da NFL, desses 3 jogos que a gente conversou aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. E vamos juntos, que ainda tem Monday Night hoje, tem gravação de podcast ao vivo, muita live ao longo dessa semana, e também quinta-feira a gente já abre a semana 5 da NFL, meu amigo. Passa rápido, já foi um mês da regular season. Certo, gente? Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês. Tamo junto, valeu, tchau, tchau!